Sejam muito bem-vindos ao Acelera Podcast. Aqui a gente vai falar de vendas, de atendimento, de conexão, de histórias reais. E o cenário é este, dentro do carro, porque há mais de 12 anos eu trabalho com vendas de carros, realizando sonhos de famílias, e esse cantinho aqui é muito especial. E por isso que o Acelera Podcast é dentro do Hyundai Palisade, que tem um espaço super confortável e amplo. E eu tenho uma convidada hoje para começar o nosso podcast com o pé direito. Ela que conecta com tudo que eu falei acima. Ela que começou a empreender desde muito cedo. Teve uma jornada linda e transforma, inspira pessoas, inspira mulheres. E hoje ela é especialista em posicionamento e liderança feminina, baseado também no olhar sistêmico. Seja muito bem-vinda, Nájila. Feliz por ser a primeira convidada nesse podcast. Quando você falou a ideia, eu fiquei muito, assim, vibrante, porque eu nunca vi, acho que não existe, né? Talvez é o primeiro do Brasil, quiçá do mundo. E que bom ter a oportunidade de inspirar talvez essa pessoa que está aí do outro lado, com um pouco da minha jornada, história real, porque eu acredito muito na simplicidade, eu acredito muito nisso aqui, ó, o contato humano, porque a internet ela é muito boa. Né, o digital ele é muito bom, mas não é a mesma coisa de você estar sentindo próximo, estando com a outra pessoa e entrando na vibe do que ela acredita, do que ela faz, enfim. Então, gratidão. Obrigada, está conectada, né, olho no olho, assim. E é recíproco, porque eu fiquei muito feliz, sabe, com o seu entusiasmo, assim, a sua aceitação, porque é um projeto que está sendo preparado mesmo, com muito carinho, preparado, o pessoal do Pro Produções, o Vitor e a Ana junto. E assim, na hora que eu fui fazer, daí eu já pensei em te chamar, porque eu sei que você tem uma história muito linda mesmo. Mas antes de falar e tocar em tudo isso que eu falei da sua história, eu quero ver contigo quem é você, quem é a Nájila de essência. Eu gosto de dizer que tem a Nájila Keoma, que é a marca, que muitos veem através dos olhos online. E tem a Nájila, que para os íntimos da minha família é a Najinha. Eu me considero uma mulher amorosa pela vida, que gosta do simples, que gosta de contato com a natureza, amante de animais, do autoconhecimento, de natureza, de pessoas com essência. Sabe o que eu gosto mesmo? Eu poderia falar, né, dedicada, determinada, mas não, eu gosto mesmo disso aqui, ó. É sentar com Que igual você falou, é sistêmico, eu já tava puxando energia, né? Que eu comprei e fiquei olhando, eu falei, vou levar ele. E a Nájila falou que é o chocolate que você mais gosta. O que eu sou na essência, aquela mulher que abandonaria tudo, status, fama, sucesso, para viver bem e feliz na terra, em contato com a terra, descalço, com uma mesa farta junto com a família, num fogão, a comidinha no fogão a lenha, e à tarde ali tomar um cafezinho feito por tias, por vó, e um bolinho de milho bem quentinho também. É isso, Nájila na essência é essa. E é isso que você tá buscando, né? Como você me falou. Que em breve, né, você já vai mudar para um cantinho assim, para preparar com toda a sua família. O meu maior sonho, assim, juntamente com meu esposo, é trazer essa simplicidade, porque a gente viveu dentro desse contato da natureza e às vezes no decorrer do dia a dia a gente se perde. Eu falo, a gente talvez não sei, né, quem tá do outro lado, mas por muito tempo, eu me perdi em relação a querer só trabalhar, sair de casa 7h30 da manhã, 8 horas, voltar só à noite. A nossa geladeira parecia que fazia até fotossíntese, era só água e luz. Só água e luz. E aí eu falei, se a vida é essa aqui, eu não tinha nem 30 anos, eu falei, não, isso não é vida pra mim, não é isso que eu quero. E aí eu pensei, será que é isso que eu quero estar vivendo daqui a 10 anos? Será que é isso que é sucesso que disseram? Que é só trabalho, só trabalho, só trabalho, sem desfrutar da vida? E aí foi quando eu decidi dar vários passos para trás e entender mesmo o que fazia sentido para mim. E aí foi quando eu voltei mesmo para casa, para o ninho, em relação a olhar tudo o que foi eu consegui conquistar a nível de princípios e valores, eu entendi. Se for para transbordar na vida do outro e servir, vai ser com os 2 pés no chão, com a mente lá no alto, porque acredito que aquele que está lá em cima nos sustenta sempre, e pensar mesmo no transbordo, no servir para as outras pessoas.
E é isso que vai transformar, porque você vai estar inteira totalmente para transformar o outro, né? Sim. Até eu falo, eu acompanho tudo que você já construiu, quantas vidas, até no treinamento que eu tinha feito, assim, tantas pessoas que eu falo que é tão importante estar inteira, assim, de você transformar com o seu servir mesmo do outro. Mas eu até brinco, eu falo, às vezes a gente vê você assim, tudo, já fazendo vários projetos, a gente nem sabe como começou. Até eu me lembro, mas eu quero te perguntar para você contar como que foi a trajetória do começo, que eu lembro que você falou que fazia short personalizado, lembra? Eu brinco que o meu primeiro empreendimento foi ser programadora de Tumblr, que era um blog que disputava muito território ali com Flogão, com Fotolog. Eu tinha 10 anos de idade, mas eu sempre fui muito curiosa na tela. Eu tinha muita curiosidade com tecnologia, então como eu fazia umas programações muito legais nos meus perfis, outras pessoas perguntavam, como que faz? Eu cobrava R$ 10 fazendo programação. Hoje eu fazer um site é 2.000. Deixa fazer uma programação é 2.000 que a gente paga R$ 10, né? Olha, mas era um menino, né? Imagina, nem tem noção de valor. E aí, beleza. Aí o Tumblr saiu da época, e aí o Orkut veio né, muito forte. E aí saiu o Flogão, o seu Fotolog já não estava mais em auge, porque logo no início eu falo que eu acompanho a tecnologia de tudo, porque logo no início, quando começou essas redes sociais, as iniciais não se sustentaram a longo prazo. Hoje a gente consegue ver, né? Instagram sustentado, Facebook sustentado, YouTube sustentado. Mas antigamente, como tudo novo era novidade, as pessoas ainda precisavam estar, né, entender o que fazia sentido para elas. E aí, beleza, então eu sempre fui muito conectada nisso. YouTube eu amava, porque tinha vídeos, e eu gostava muito de assistir vídeos de americanos, porque eu acredito que o que chega lá chega primeiro do que no Brasil. E aí foi nisso, né? Meu sonho sempre foi fazer faculdade de veterinária para servir na cavalaria do exército. Sempre. Aí eu fiz Enem, então nesse espaço de esperar ser chamada para a faculdade, eu comecei a inventar moda, literalmente. Comecei a assistir vídeo do YouTube desses canais americanos de como que eles customizavam calças jeans que estavam rasgadas, shorts. E eu comecei fazendo o meu. E eu fiz uma Beleza. arte de tirar foto de uma short de renda que eu tava fazendo na época e eu postei no Facebook. E aí, então. você faz isso, quanto que você cobra, como funciona. Aí eu falei, opa, a oportunidade de ganhar dinheiro aí. E aí, como eu morava a 500 quilômetros de Goiânia, eu morava numa cidade chamada Alto Araguaia, Beleza. era muito fácil o acesso. Então eu comprava calças masculinas, sabe essas calças de batidão mesmo? Que eu pagava R$ 20 na época. Eu comprava as taxas, spikes, eu fazia com corrente, os shorts lindos. E aí eu comecei a divulgar isso no Instagram. E o Instagram na época era muito fácil viralizar. Eu tinha mais de 200 mil seguidores com esse perfil de short. Até que chamou a atenção de vários famosos, porque era algo diferente, não tinha no Brasil, né? Algo novo, Era algo novo. Então, eu fiquei muito feliz quando eu recebi um e-mail da assessora da Anitta, quando ela fez sucesso com o Show das Poderosas. Aí foi quando eu enviei short pra Justa Limene, pra Ana Cardoso, pra algumas dançarinas do Legendário. Cisma. Só que a mentalidade, eu não sabia que isso era, né, coisa muito grande. A mentalidade pequena, de merecimento. Então, assim, vamos falar a nível de negócios, porque o Acelera Podcast é falar isso, né? Não é pra colocar ninguém pra chorar, não. Não, mas tipo, E aí eu ganhava muito bem. Vamos fazer umas contas, eu fazia de 20 a 30 shorts mês, tem vezes que eu fazia por dia, e eu vendia por R$ 80. Naquela época. Então eu ganhava muito bem, só que do mesmo jeito que o dinheiro vinha, ele ia, eu não tinha conhecimento financeiro, não aprendi isso dentro da minha casa, né? Muito menos meus pais aprenderam isso com, né, com os avós, enfim. E aí foi tudo, embora. Aí você já, porque inconscientemente você já dava um jeito Já dava um jeito de eliminar. de eliminar. Porque dinheiro não é bom, dinheiro não dá em árvore, Sim. rico não vai pro céu, gente rica só tem dinheiro, não é feliz, então eu prezava por felicidade, não posso ter dinheiro. Sim. E aí beleza, então tudo que eu conquistei só veio e foi. Beleza, fui chamada para a faculdade de veterinária, e aí como de segunda a sexta eu tinha aula integral, eu precisei arrumar um renda extra final de semana. O short já não tinha como eu fazer mais, porque eu precisava do sol, demandava tempo, porque era processo, né?
Sim. E aí eu comecei a fazer maquiagens e sobrancelhas nas minhas colegas de faculdade de depilação. Porque Começou eu assim. comecei assim, só que a casa que eu morava não cabia nem eu direito, nem a menina que morava comigo, né? Não tinha nem sala, era só uma cozinha muito pequena. Ela tava pro quarto dela, um banheirinho no meio, meu quarto do lado, eu entrava de frente e saía de ré. Era uma É porque você veio sozinha pra cá. e sozinha, pra Aí a sua Sinop. família ficou em Alphaville. Foi, verdade, isso é importante, né? Porque daí o povo não vai entender esse espaço. Aí eu saí de Ataraguá e vim pra Sinop fazer faculdade. Quantos anos? Eu tinha. Ai, mas foi em 2013, não faz conta difícil. Eu tava com 17, 18? Eu acho que era. Eu sempre fui adiantada na escola, então acho que foi por aí. Acho que foi 17 a 18. Eu tinha terminado, foi com 16 o meu ensino médio, então eu terminei muito cedo, né? Uhum. Beleza. Eu comecei a atender elas na casa delas, pra poder não divulgar, porque na minha casa não cabia. O que que adiantou? Nada, elas divulgavam. Tá vendo? Sobrancelha, análise. E aí eu vi necessidade de crescer. Só que nesse crescimento, eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro tinha acabar tudo, né? Sim. E eu tinha um ponto engraçado, que eu vendia um Instagram, achando que eu nunca mais ia usar Instagram na vida. Aquele Instagram de mais de 200 mil seguidores, Ah, eu vendi. Achei que eu nunca mais ia usar Instagram, porque o que veterinário vai fazer com Instagram? Olha, gente, eu nem ensinando de tinha. Instagram hoje. Não, nem tinha na minha ideia que ia acontecer isso. E foi assim, foi fluindo, foi vindo cliente, foi vindo cliente, foi vindo cliente, e aí eu precisei ampliar. E na época eu comecei com R$ 300 mesmo. R$ 300 que eu comprei A uma comprar as lâmpada, maquiagens. a comprar as maquiagens, R$ 300. Aí deu pra comprar uma lâmpada, eu lembro, uma lâmpada de 90 watts. O sofá-cama eu tinha 150, foi o mais caro, assim, o investimento mais caro. Um sofá-cama para os clientes sentarem. O ar-condicionado era dividido nas duas paredes, porque não tinha condição de comprar outro ar-condicionado, era uma casa de madeira que eu morava. Então eu falo que eu reiniciei a minha vida mesmo com R$ 300, porque todo aquele dinheiro que eu ganhava com short tinha ido embora. E E começou a aí maquiagem. eu comecei, como eu já sabia mexer com a internet, então pra mim foi muito fácil. Eu precisei aprender na vida, né? Sim. Comecei a divulgar e aí começou as mulheradas a pedir. E aí eu comecei a ver que eu tava ganhando em um dia o que veterinário formado ganhava um Assim, mês. opa! Falei, opa, deixa eu Vou fazer parar um uma pouco essa análise faculdade aqui. aqui. Até que meus pais chegaram e falaram assim, se você parar a faculdade e ficar brincando de casinha, igual você fica brincando aí com suas maquiagens suas, a gente não vai mandar mais dinheiro pra você, você vai voltar pra cá. Aí eu fingi que eu tava indo na faculdade, era mentira, só tava pegando 2 matérias ali por semestre pra me dedicar à maquiagem e também me organizar financeiramente pra não depender apenas deles. E foi Olha, assim. Aí eu falei, cheguei pra eles e falei assim, olha, eu tranquei a faculdade, eles ficaram muito chateados, imagina, né? é porque eles já pensam que para ter um bom Segurança. futuro você tem que formar, estudar. É segurança, né? E Uhum. aí, quando eles falaram que era pra me voltar embora, eu falei, não precisa não, que agora eu consigo me manter sozinha. Ah, tudo esquematizado já. Mas talvez eu pergunte, Nájila, o que que fez com que você ganhasse sucesso na época da maquiagem? A internet. Não, e eu lembro que era muito cheio, você era muito lotado, não tinha nem horário, Não tinha lembra? horário, era a mais cara da cidade, eu formava muitos maquiadores na região, mulher de outros estados ia fazer curso comigo, e aí eu virei uma máquina de trabalhar, só que eu trabalhava de domingo a domingo, eu não tinha final de semana. Então, meio de semana era curso, domingo era curso, sábado, sexta e sábado era atendimento. Às vezes no domingo eu acordava 4 horas da manhã, porque tinha as fotos de formatura, né? Que o povo tinha que estar pronto 8 horas, e às vezes era 15 mulheres para fazer maquiagem comigo. Nossa, Comecei a crescer. Só que assim, as pessoas acham que é um boom, né? Não foi. Foram 6 anos construindo uma foi lá imagem. lá. Todos os dias postando, fazendo, era gravando vídeo, montando projeto. Inclusive, o Vitor fez até parte de um projeto que ele tá aqui, ele tá sendo nosso motorista. Aí, Eu, eu gostava de fazer muitas coisas diferentes. Ele participou de um projeto com as princesas da Disney, olha onde eu peguei modelos mesmo minhas e a gente se fantasiou elas de princesa da Disney para trazer toda a história que toda mulher. Então, assim, eram uns projetos muito diferentes que eu queria fazer. Nada mais do mesmo. Então, sempre fui muito criativa. e inconscientemente você já estava indo pro lado das mulheres, né? Eu falo que Tudo Deus prepara interligado. tudo, né? Então, assim, para quem tá assistindo, talvez você não entende o processo agora, mas é porque você não sabe o que tá te esperando lá na frente.
questiona, né? Mas por quê? Por que tá acontecendo isso comigo? Mas eu acredito que Deus está preparando e eu fui preparada, tanto no lado bom quanto no lado ruim. Porque teve um lado ruim também disso. De tudo isso. De tudo isso. Da mesma forma, como eu falei, eu não tinha organização financeira, aconteceu o mesmo padrão na maquiagem do que aconteceu nos shorts. Eu estava chegando a faturar em média 60 mil por mês, então uma maquiadora em 2017 faturar esse valor era coisa surreal, era muito alto. E aí eu não tinha gestão, não tinha organização de nada, eu não pensava em organizar a equipe. Aí foi, de novo, financeiramente, pegando dinheiro com a agiota. Olha, sabe assim, chegou num nível muito doido de desorganização. E eu falei, eu preciso buscar conhecimento sem ser técnico. E aí foi quando tudo começou. Com a parte sistêmica. O autoconhecimento, investir em treinamentos e mentorias de liderança, de financeiro, de gestão, de construção de equipe, de vendas, de posicionamento digital, de tudo. Que daí você já foi buscando para aprender tudo. Aí eu comecei, por que eu tinha esse padrão de acabar com tudo aquilo que eu ganhava? Aí eu entro no sistêmico, de olhar, estava honrando coisas dos meus avós, entender que as mulheres da minha família, ou elas eram dona de casa, ou elas eram professoras. Então tinha muito isso, como assim eu vou ganhar mais dinheiro do que meus pais? Como assim eu vou ganhar mais dinheiro do que as mulheres da minha família ganharam? Isso então é era muito uma autossabotagem. Precisei me curar para depois curar os outros. E isso eu falo que é uma coisa tão importante que às vezes a pessoa não entende, que é tão no inconsciente, né? Que muitas pessoas repetem, até falar se tem um padrão de todas as mulheres que você já atendeu até hoje. A maioria, né? Eu falo que você não entende o porquê. Depois, quando você conhece essa visão sistêmica, você entende e começa a tomar consciência, né? Sim, super consciência. Então, assim, eu não vou entrar tanto na parte das maquiagens, né? Porque se for contar toda a história, a gente fica 2 horas aqui, senão vai ocupar. Mas eu tô amando, sabe por quê? Porque eu falo que não era, lembra? A Nájila é minha maquiadora oficial. Oficial, era verdade? Todas as vezes que eu tinha alguma coisa, algum evento, Nájila. Cara, eu comecei a receber premiação de São Paulo, comecei a receber premiação das melhores maquiadoras do Mato Grosso. Então, eu entrei num legado. Eu acho que a maquiagem eu fiz legado. Ai, eu fiz legado, eu formei muita gente. Nossa, foram muitas alunas, assim, aplicando a minha metodologia. Mesmo depois de 4 anos, olha só, depois de 4 anos eu não estendo na maquiagem, eu ainda recebia premiação, até hoje eu sou, né? Recebia premiação de indicação da cidade, da melhor maquiadora da cidade. 4 anos sem divulgar nada de maquiagem, saí do meio. Quando eu perguntava a melhor maquiadora da cidade, as pessoas ainda falavam o meu nome. Você viu? Mesmo sem postar mais nada no Instagram. Aí eu falei, isso é legado, né? Quando a legado. tua marca é lembrada mesmo que você não está ativa. Verdade. Só que aí o que aconteceu? Graças a Deus, veio a pandemia. Que você teve que se reinventar. Quando veio a pandemia e eu precisei crescer, né? Porque eu já, como você falou, eu era lotada, não estava conseguindo mais atender e eu precisei montar um espaço. Então, na época, eu já estava organizada financeiramente. Ei, Glória, eu já tinha aprendido reserva de emergência, capital de giro, gestão, tinha sistema organizando tudo. Já estava aprendendo tudo. Me capacitei 3 anos para montar o estúdio. Depois que você foi montar. Foi. Tem muita gente que fala assim, meu sonho é abrir um espaço físico, vou lá, tenho um dinheirinho, uns 20, 30 mil, vou abrir. Não façam isso, tem que ter previsibilidade. Sim. E aí, 3 anos me preparando para ser gestora. Olha só. Trabalhando dentro da minha casa. E aí depois de 2 anos me preparando com curso de gestão, de vendas, de tudo, em mentoria, treinamento, conversando com pessoas de outros negócios. Eu falei assim, quando eu tiver vai ser desse jeito. Só que para isso eu preciso ter pelo menos X meses de reserva de emergência, tudo isso. E foram 1 ano gestando, montando todos os processos, porque eu queria franquear na época. Então eu montei todos os processos, como ia ser o atendimento, como que ia ser o uniforme, como que ia ser o código de conduta, qual ia ser a missão, quais são os valores, quando que a gente ia crescer, qual que é a nossa meta de crescimento, tudo. Nos 5 anos de projeto para o estúdio já estava tudo montado e planejado. Fiquei 3 anos me preparando para isso. E é muito legal você falar isso, porque às vezes a pessoa olha por fora, acha que foi rápido, tudo. Não tem essa visibilidade mesmo. Foi de 2013. E aí eu montei o estúdio em 2020, então foram 7 anos, né? Sim. 4 anos, posso falar bobeira aqui? Pode. Me fudendo. 4
4 anos me fudendo pra depois começar a investir, né? Sim, E ainda tem imagina. gente que não acha caro pagar 5 mil reais na mentoria. Tem gente que acha caro pagar 10 mil reais na mentoria. Só que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, eu não demoraria 7 Não, anos. tudo ia mudar. Eu demoraria 7 meses. Sim. Né? Aceleraria o processo tudo. E aí foi, menina. Aí eu vi a pandemia, acabou com tudo. E acabou com tudo assim, né? Acabou os clientes, a gente tinha investido 200 mil na reforma, achando que os eventos iam voltar e não voltaram. Descobri uma dívida no meu nome e que eu não tinha, um estelionato. Então, ao todo, foram Nossa. 500 mil de dívidas na pandemia. Só que Deus é maravilhoso em tudo e as empresas precisaram ir para onde? Para a internet. Migrar. Migrar. Então, nada é um acaso, né? Quem Você vê? estava lá desde 10 anos de idade? Eu. Voltou com você. Voltei, só que eu não tinha pensado nisso. Aí até que eu comecei a receber mensagens de colegas, assim, parceiras. Nájila, você tem um curso ensinando como que você faz seus sites? Nájila, você tem um curso ensinando como que você faz suas fotos? Nájila, tem um curso ensinando como que eu organizo assim com secretária, com meu Instagram? É sério, eu ia te perguntar se você fechou já pra começar. Ou nem tinha na sua cabeça. Eu não tinha curso Viu, disso. gente, que lindo. Foi, aí eu Que falei, tudo vai não. caminhando. Aí, mas você não tem um curso? Eu falei, não tenho, não faz sentido, mas precisa de curso pra isso não. Olha a cabeça, né? Não precisa de curso pra isso não. Que era a vida, já tinha me ensinado. E né? você achando, isso daqui, o que eu sei, porque muita gente acha, isso daqui eu É não tão faço. óbvio. É tão óbvio pra mim, mas você viu, às vezes pra outro faz Não. todo sentido, né? Não, então você vai montar um curso? Eu falei, não vou, tu vai. Eu falei, não vou, não tem como eu montar um curso disso aqui. Você vai, não, nem que você dá uma mentoria. Não vou, ela falou, me pega de cobaia então. Então eu sou Olha muito grata só, pela vida dela. Que lindo. E aí foi depois disso. Inclusive você fez uma mentoria Eu fiz, comigo, eu lembro, né? a Giovana pequenininha. Foi, a Giovana era pequenininha. Eu ia comentar com você sobre isso. Então foi naquelas Foi foram os inícios. foi o início de tudo. Mas eu nunca abri meus olhos pra isso, porque eu achava que eu tinha que ter curso daquilo. E a minha vida foi a jornada, né? Foi o A curso, coerência. né? A coerência. E tudo foi encaminhando. Foi mesmo. aí o que salvou meu financeiro em 2020 foram as 27 empresas que confiaram no meu trabalho e nas mentorias. Olha só, que E legal. aí eu comecei a ver que as pessoas que me seguiam eram empreendedoras geral e eles queriam aprender como eu liderava a equipe. E aí quando o estúdio começou a rodar, tinha profissionais que antes ganhavam 3 mil reais em outros lugares e comigo em 3 meses faturava 20. E aí o Olha povo, o que você faz com esse povo? Prosperidade. O que você tá fazendo? O que você tá ensinando que eu quero também? Então era um ambiente que, por mais que é um salão de beleza, não tinha fofoca, não tinha conflito. Isso faz As muito... clientes chegavam e falavam, gente, é um lugar de paz. As meninas que trabalhavam, assim, dava o horário de acabar o expediente, elas ficavam conversando, não queriam ir embora. Quando que você vai no lugar trabalhar que o povo Mal demorar já quer já sair, tá olhando, né? É E aí eu porque vi se que eu sentia tinha, bem, eu bem. tinha um tato, assim, pra liderança. Uma liderança muito humanizada. E eu sou muito grata ao meu pai por conta disso, porque essa parte das vendas, da liderança, dessa humanização, vem muito dele. Né? Eu cresci junto com ele sendo supervisor de vendas e tudo. E foi passando pra você todos os a nível de identidade. Então é a minha identidade trabalhar liderança humanizada. E aí eu vi que eu tinha muita facilidade em pegar uma mulher que estava faturando 3 mil e colocar ela para prosperar. Não, filha, 3 mil é pouco. 3 mil é pouco, acorda pra vida, tem um mundo de oportunidades para você. Foi assim. Não, que e eu achei muito começou. legal, muito lindo, porque eu ia te perguntar e até falar, Nájila, você já sentia que era a sua missão? Não, que era... que nunca. Gente, que Sabe legal. aqueles negócios? Olha como é maravilhoso, né? Uma vez eu fiz uma sessão de coaching. Fui coach, né? Não era coach. Eu fui atendida, né? Por uma Sim. coach. Fiz 10 sessões de coach. Amei, inclusive. Indico a pessoa fazer terapia, faz coach. Tudo que for pra ser bom, eu É faço. válido. É. Eu falo que é um complemento. Tudo que fala, experimenta isso aqui que é bom. Vamos Eu também experimentar. É bom, eu tô fazendo, experimentando. Acho que o que a gente leva da vida são experiências. E aí ela falava bem assim, quando você fecha os seus olhos, você imagina daqui 10 anos, como você se vê? Quando eu fechava meus olhos, eu vi uma mulher morena, eu era loiraça naquela época, com meu Eu cabelo lembro. aqui, ó, mega hairzão, cílios postiços, alongamento de unha. E eu vi uma mulher morena exatamente como eu estou hoje,
Exatamente. Olha, acabei de me tocar. Gente! Olha que legal. Eu me toquei que eu tô igual a mulher que eu vi. Oh, viu? É um sinal. Que era um Já cabelo tá- médio, morena, e que era muito sorridente, amorosa, né? Empoderada. Em casa, e muito empoderada. E aí ela olhou pra mim com calma e eu falei, mas essa mulher não é maquiadora, não. Eu pensei, aí ela, parece que eu não tô enxergando. não tô enxergando eu não, essa menina não é maquiadora, não. Aí eu falei, tá, não sei o que isso quer mostrar pra mim, mas aí foi tudo que aconteceu, o que aconteceu, né? Olha só, já tava é. na sua alma. É a alma pedindo. E olha que engraçado, a visualização que eu tive nesses 10 anos aí, né, pós 10 anos, eu vi essa mulher muito sorridente, muito receptiva. E nessa época, eu não era receptiva, era muito agressiva. Eu lembro que você teve que as pessoas começaram a falar, não, porque às vezes a gente não percebe, né? Era muito agressiva, muito sem educação, mas... Muito direta. Muito direta, machucava assim, sabe? E eu comecei a ver que foi uma casca de proteção muito grande que aconteceu comigo. E eu comecei a ser ríspida com as pessoas, mas não era porque eu era aquilo na essência. Sabe o que era? Proteção. Porque eu sempre ouvi que eu não ia virar nada na vida, eu sempre ouvi que eu tinha largado a faculdade, que eu ia me lascar, que eu era muito nova para fazer o que eu estava fazendo, que eu comecei muito nova, né? Sim. Então a forma de se sentir posicionada era ser Se sentir forte. Eu tenho que ficar forte toda hora, porque eu preciso crescer né? Eu sempre fui muito família, saí da minha família, vim para uma cultura seca, porque eu acho Sinop um povo muito seco. Agora não mais, mas na época um povo muito seco, porque a nossa casa era cheia e aqui tinha uma diferença. E eu me tornei essa casca. Até que um dia minha mãe ficou um mês aqui comigo em Sinop e ela falou bem assim, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é uma pessoa que você não é assim, você se tornou uma pessoa que você não é. Ela falou? Falou, porque ela ficou no dia a dia do meu atendimento, ela falou assim, você nunca foi assim, você é amorosa, você é carinhosa, você é direta, mas não tanto, porque você falta com 20 pedras na mão pra bater na pessoa, assim, né? E você não tinha nem percebido, eu tô normal. Eu tô normal, mãe, tá doido? Tô falando normal com a pessoa. Ela falou, não tá. E aí foi quando eu reparei que eu precisava desse autoconhecimento para eu me descobrir mesmo. Então hoje, ao mesmo tempo que eu sou muito direta, muito exigente, eu sou exigente demais comigo, com as pessoas que trabalham comigo, mas eu sei o lado do amor, do companheirismo, do acolhimento, do altruísmo, sabe? Sabe fazer o equilíbrio. Muito bem. Na hora certa. Eu tenho o masculino e o feminino. O masculino danado quando tá ligado ao executor, até eu tenho medo. Agora, quando tá no feminino, é fluidez, é criatividade, é pé no chão, vamos abraçar a árvore. E me abraçar a árvore é muito legal. Tudo tem energia, né? Tudo tem energia. Então, me escolheram. Em resumo, né? Me escolheram fazer o que eu faço hoje. Mas nada acontece por acaso. Nunca. Você viu que a sua alma já sabia, né? Já sabia o caminho pra ela ir. E outra, sabe, vendo o que você falou tudo, o tanto que foi sempre relacionado com mulheres, short, sempre. Maquiagem, tudo. Então, aí depois você viu que é a liderança feminina mesmo. O tanto que precisa empoderar as mulheres mesmo, né? Que eu até falo que as mulheres têm, a gente tem um talento, muitas pessoas incríveis, só que acaba se escondendo por todas essas crenças que carrega, né? Maldições familiares ou medos. E isso, o seu trabalho é tão lindo, tão importante para, né, aflorar isso nelas, da coragem, né? É verdade. E eu só fui para esse lado muito do posicionamento sistêmico e da liderança ser humanizada, porque eu comecei a ver que nas mentorias, que inclusive é a que você fez, algumas não conseguiam concluir tudo que estava lá passo a passo. Inclusive, tu foi uma delas. Maria, ela vai tocar nesse assunto agora. O nosso último encontro a gente nunca conseguiu agendar porque tu não tinha feito tudo. E aí a Nájila é muito exigente. Eu não vou te atender não, você termina. Olha como eu era, né? Tá vendo? Não era não, mas o erro era eu. Por quê? O erro era eu. Porque eu tava me auto-sabotando. Eu tenho um filho pequeno, eu tô muito corrida. Aí tudo, porque muitas pessoas, igual eu falo, a gente se auto-sabota e acha que tá na verdade ainda. E tu respondeu.
Não, é totalmente autossabotagem. Eu já tenho. Então, igual eu falo agora, eu quero falar de autoconhecimento, mas é porque eu já venho me trabalhando muito essa parte. E eu trabalhei muito a questão paterna de isso em mim. Porque às vezes essa autossabotagem, alguma coisa, você sabe, na visão sistêmica, né? E aí você fica ali arrumando desculpa. Mas o que acontece? Eu trouxe aqui o caso da Michelle porque uma mulher tão empoderada, tão executora, tão faz, tão comunicativa, tinha algumas coisas com o lado técnico. Aí foi quando eu vi. No que mesmo mulherona foi, porque assim, eu dei mentoria para mulheres assim, aqui de Sinop, muito foda. Mulheres assim de grandes negócios que tem negócios assim que faturam milhões mês. Sim. Só que não divulgava na época por conta de imagem, essas coisas, né? E eu comecei a ver que não faziam tudo. Aí eu falei, isso não é técnico, não é comportamental. E aí, como eu já estava no autoconhecimento há muito tempo, aí foi quando eu me abri para entregar os treinamentos onde eu colocava todas elas juntas para resolver um problema, que foi uma das imersões que você participou. Sim. Aí, dentro desse comportamento, elas conseguiam se diagnosticar o porquê que elas não terminam o que elas começam, o porquê que elas procrastinam, o porquê que vem autossabotagem, o porquê que vem falta de merecimento, o porquê que o dinheiro não chega, ou porquê que quando o dinheiro chega ele não fica. Sim. Porquê que eu sempre coloco o outro no lugar do meu, porquê eu tenho insegurança de gravar vídeo, porquê que eu tenho vergonha, porquê que eu não falo quando é pra mim falar. E eu vi que era tudo comportamental. E aí foi quando eu explodi. Aí quando eu uni o técnico com o comportamental, aí foi quando... E era tudo que as pessoas precisavam. Porque não é só técnica Nunca. mesmo. Nunca, é o ser humano em si, é o comportamento mesmo. Isso. E eu falo essa questão de falar, eu tenho a minha família, ela sempre fala, eu podia ter falado isso, e eu não falei. Não falou, olha aí, né? E aí isso vem pra gente também. E eu falo o tanto que é libertador quando você se solta e fala. Esses dias eu até falei, nossa, foi tão legal falar esse não. É bom, né, falar não. No primeiro não te dá uma dor visceral, assim. Vem uma culpa, vem uma falta de ar, vem até uma náusea, a barriga, dá vontade até de ir no banheiro, né? Jesus, o que eu tô fazendo? O que eu fiz com o outro? Não posso, porque fomos acostumados a agradar. Não posso desagradar, não posso agradar Jesus. Aí depois você dá o seu segundo não, fala, incomoda, mas é rapidão, passa. Mas eu tô aí falando no terceiro, é porque eu não quero. Depois, você vê que não é egoísmo, é amor próprio. É amor próprio, é isso mesmo. É lindo, né? Ou Vitor vai ver no horário aí, porque se deixar a gente fica 3 horas aqui, viu? Gente, eu acho que super dava pra ter sido. Eu tô aqui falando conforme parece que tá sendo até ao vivo. Eu tô aqui. Não, quem que falou que vai ter corte isso aqui? Não vai ter corte, não. Depois dá pra cortar e colocar tipo inteirão no YouTube, Vitor? Eu vou colocar inteirão no YouTube. Aí, essa parte agora, Vitor, só pra não cortar, aí você coloca um preto e branco assim e põe os erros. Nem precisa cortar. Rapaz, uma mulher que comunica não sei quanto tempo, parece até que é locutora de rádio, vai ter problema de... Olha a voz dessa mulher. Palestra, ela tá dá treinamento, tá faz 12 anos. Comunicação vende quem vende, minha filha. Não tem problema com... Não. É resiliente. Quem tá na venda é pra resiliente. você de missão, porque eu sinto um negócio muito forte dentro de mim. Dessa parte de treinamento, mas na parte a gente já de conversou vendas, sobre isso, né? E além das vendas. Porque você tem esse lado amoroso, acolhedor, humano, e falta isso. E aí minha palestra, vou chorar, mas a minha Pode palestra chorar, é um olhar além das vendas, que é olhar que pro ser lindo. humano, né? Porque não é só técnica, eu não gosto de técnica. Eu gosto desse contato que às vezes as pessoas esquecem, né? E é importante a gente falar sobre isso dentro de um podcast, porque se a gente for conversar com as pessoas que mais têm sucesso na vida, não tô falando sucesso financeiro, porque eu acho que sucesso para cada um é diferente, mas quando a pessoa sente realização, Isso. pode ver, ela sempre vai falar que ela investiu nela, ela investiu em ambiência, ela investiu em autoconhecimento. Totalmente. Sempre fala a mesma coisa. Você viu quando eu falei, quando eu investi em mim, quando eu comecei a investir, eu tinha uma mania de falar assim, eu só vou investir quando sobrar dinheiro. Mas não, a gente investe para sobrar dinheiro. Não, investe, a gente dá um jeito para ter o investimento, porque isso é o que vai fazer diferença para nossa vida. Isso, e você entrou nesse autoconhecimento também, inclusive você já fez até formação de constelação também, né? Você eu entendo. Para melhorar, porque assim,
eu melhorar eu primeiro. Se fizer sentido, aí eu transbordo para o outro. Isso que é o mais maravilhoso. Eu tenho formação, vou te contar qual a formação que eu tenho. Eu tenho uma formação de apometria xamânica. Tu já ouviu isso? Você já fez pra mim? Não, esse que eu fiz foi outra coisa. É diferente. Não, é diferente. Eu já fiz curso de apometria xamânica. Pra quê? Pra vender? Não, gente, pra me conhecer de coisa diferente. De coisas sem julgamento. Sem julgamento, é sem isso julgamento. que vale. As pessoas mais presas financeiramente, de felicidade, em relacionamento e de saúde, são as pessoas que acreditam que só o jeito que ela faz é o certo. Que só a religião que ela tem é a certa. Que só a vida dela que funciona, a opinião do outro não funciona. Então elas viram presas das próprias mentalidades que elas têm. Então a maior dádiva de nós aqui enquanto ser humano é que entender que a cada dia que passa temos menos um dia. Sim. E que a taxa de vida que nós temos em média de 60 a 80 anos, e se a gente for analisar é muito rápido. Nossa, é muito rápido, passa. E se a gente gastar energia só vivendo o nosso mundinho, é muito pouco. É muito... Eu gosto de conhecer várias religiões, eu gosto de conversar com várias pessoas, eu gosto de conhecer outras culturas. Eu vou em lugares diferentes, assim, quando a gente viaja. E aí a gente gosta de restaurante diferente, comer coisa diferente, pra colocar o paladar pra experimentar diferente. o novo, né? O novo. Abrir a mente mesmo. Abrir a mente. E aí quando a gente volta pro trabalho, aí o negócio funciona muito. Tudo então flui, né? Busquem investir em experiências diferentes, sem julgamento, apenas acolhendo que o que faz sentido pro outro faz sentido pro outro. Até em política, né? Sim. Pessoas que acreditam em uma coisa porque elas têm experiências em relação boas para aquilo e outras. Então o negócio é se abrir, estar preparado para receber as coisas boas da vida. Acho e que pegar isso, aquilo que faz sentido para com você, certeza, né? Com certeza. Sim, sem julgamento. Ah, isso é lindo. Eu Vai investir em amo autoconhecimento. Vai investir em autoconhecimento. Só tem uma dica, investe em autoconhecimento depois você vai fazer terapia. Porque a gente quer resolver a vida do problema de todo mundo e ninguém resolve a nossa. É, né? E aí tem um monte de gente que começa a rir e por dentro tá destruído. Tá ali, não, tá tudo bem, mas por dentro, na hora que fica sozinho no quarto, começa a chorar. Não aceita vulnerabilidade, né, de pedir ajuda. Eu tenho que ser forte. E até eu falo que não tem dinheiro que pague a paz interior, de você estar feliz mesmo. Até às vezes o pessoal fala, por que tá feliz todo dia? Mas é porque a gente se olhou e se curou e tá feliz, a vida é boa. É boa demais. Ai, eu não gosto de ouvir gente reclamando. Vai, gente, coisa boa, que bom tá acontecendo esse problema com você, vai resolver logo, logo. Depois de toda a tempestade tem um arco-íris. Nós estamos em passagem, nunca é nada permanente, tudo é passageiro. Então, tô com um problema, vai ser passageiro. Eu não consegui cobrir aquela fatura do cartão de crédito, vai ser passageiro. Não tá chegando o cliente, vai ser passageiro. Meu relacionamento tá desandando, é passageiro. Quando muda, é só quando você escolhe mudar seus comportamentos e atitude em relação a isso. Vira a chave, né? Eu falo que não adianta reclamar, você tem que buscar a solução e pensar positivo mesmo, né? E até trazendo uma coisa que você falou sobre na força, as coisas, né? Ali me veio em relação até que você falou do negócio da nova era, né? Dos projetos ali. Perguntar, pra você me contar tudo que eu amei. Sabe o que eu reparei que essas mulheres que eu comecei a trabalhar o nível comportamental, elas estão disputando todo o território com o marido. Sabe por quê? Porque colocaram na cabeça delas que o empreendedorismo tem que ser trabalho 24 horas por dia, e na verdade não. Então entraram numa zona de comparação tão grande com outras pessoas, porque a internet a gente vê só aquilo que a pessoa quer que mostra. E às vezes a gente tem o nosso desafio em casa e fala, nossa, mas na minha vida não é tão perfeita igual a fulana que eu acompanho. E aí entram essa comparação tão grande que vão esquecendo casa, vão esquecendo elas, vão esquecendo tudo e focando só em ganhar dinheiro, ganhar cliente, ganhar dinheiro, estratégia de marketing, vendas. Você fala de vendas, você sabe que as pessoas, eu preciso vender. Não é eu preciso. Sim. Será que tu merece receber essas vendas? Será que você está fazendo justo para receber, por merecer? Né? Sim. Então eu comecei a ver que a minha missão realmente foi com mulheres, homens também, os homens chegam, porque as mulheres ficam transformadas, porque eles falam, e nós? Ajuda aí também. Eu não envolvo tanto nos homens, mas eles participam de muitas coisas, assim, eu fico muito feliz. Minha audiência eu tenho vários homens também que acompanham, que gostam. Eu gosto muito disso, mas eu sei que é uma mulher que muda o termômetro da casa.
É uma mulher que se ela tá emburrada, se ela tá com raiva, se ela tá com coisa, todo mundo da casa sente, o marido e os filhos. Tudo. Se ela tá feliz, ela faz um bolo diferente. Faz E já transmite aquela coisa, né? Ah, mas eu sou corrida, não tô tentando fazer bolo. Olha como que tá fazendo as coisas tudo na força, já tá brigando. Não tem tempo de fazer compra. Faz uma mesa bonita. As pessoas até... Oxe, o que aconteceu nessa casa é até diferente. Mas não, fica naquela cobrança, na autocobrança, e vira uma tempestade. E aí depois não sabe por que os filhos ficam apenas mexendo no celular e não vivendo o estado de presença, olhando olho no olho na mesa. Aí não dá pra reclamar depois. Não dá pra reclamar, porque então... eu falo que essa correria, e até as mulheres que vivem, igual você falou, eu tava até refletindo esses dias, eu falei, gente, se a gente ficar nessa loucura, porque a gente é mãe, tudo, a gente acaba enlouquecendo mesmo, se comparando. Porque tudo tem a hora de ser mãe, a hora de empreender, a hora de ser esposa. E é isso que você vai levar, né, pras mulheres. Eu vivo muito a minha vida no off. Eu sou super tecnológica, meu Instagram eu posto todos os dias, mas os meus posts são programados. Eu fico pouco tempo mesmo nas redes sociais. Eu vivo muito a minha vida no off. Depois que eu comecei a fazer isso, minhas coisas mudaram. Hoje de manhã eu não trabalho, apenas na segunda e na quarta, que se eu precisar fazer uma reunião de manhã eu disponibilizo. Mas terça, quinta e sexta, minha mãe é meu CPF. Você não vai encontrar no escritório, você não vai ver eu trabalhando, você nunca vai conseguir agendar uma reunião comigo porque eu estou cuidando da minha saúde, cuidando do meu cabelo, cuidando da minha unha, cuidando me amando, cuidando da minha casa, fazendo almoço, depois eu vou pro trabalho. E eu achava que isso era loucura, né? Falei, que jeito, porque pra gente ganhar, tem que trabalhar, porque fomos acostumados, né, com... Enfim, com nossos ancestrais tendo na força, tem que trabalhar muito na guerra, tem que viver em guerra, né? Sim. E aí depois que eu vi que eu tenho que fazer com leveza e que o empreender feminino é diferente do masculino, começou a fluir. Mais leve, ficou, né? Ficou fluido, porque o homem é diferente, sim. Vai o homem fazer primeiro CPF, depois CNPJ. É valor. É diferente, mas o homem ele é constante de forma hormonal, em comportamental, em emocional. Agora a mulher, ela é cíclica. Sim. Nossa emoção baseada nas fases da lua, nosso ciclo menstrual. A gente precisa entender como nós somos a nível de corpo, mente e espírito, como é realmente o que é fisiológico, porque senão a gente entra numa comparação muito louca e querendo fazer demais. E mulher é mulher, homem é homem. E acaba desequilibrando. Desequilibra e depois não sabe por que acontece todos os problemas que acontecem, né? E aí filho fica doente, porque os filhos absorvem todos os comportamentos dos pais. Os pets. Os pets absorvem tudo. Aí começa a perceber no celular mesmo. Essa parte dos pets aí, lembra que logo no começo eu falei que eu trabalhava das 8 da manhã e a água era virar fotossíntese? Nossa, quando a gente chegava em casa, os cachorros tinham destruído tudo, as coisas lá de casa. Os gatos tinham feito xixi nas camas. E eles nunca foram fazer xixi, ou seja, chamando atenção. Olha pra cá. Vocês não olham pra cá. Oh, meu Deus. E aí foi quando eu caí na real. Depois de um ano, eles fazendo esses comportamentos, eu falei, não, gente, alguma coisa tá errado. Olha, um ano eu demorei pra acordar pra vida. E eles tentando mostrar e chamando atenção. Eu falei, mas eu quero ser mãe. Como que eu vou encaixar uma criança nessa minha vida doida aqui? Não tem lembro como você falava. Você vê como que a gente vai mudando. Foi, aí eu conversei com meu esposo, eu falei bem assim, ó, a gente quer ter filhos, enfim, mas se eu tiver um filho, eu vou ficar doida hoje. Sim. E ele vai ver no hospital, e ele vai viver no hospital, isso eu tenho certeza. Você já tinha consciência. Ele vai viver no hospital porque a mãe não vai olhar pra ele, não vai olhar pra casa. Ele vai querer, porque quando é assim, né, no sistêmico. Quando eu estou no hospital, eu tenho amor de mãe. Quando eu fico doente, eu tenho amor de mãe. Ou amor de pai. Sim, eu tenho amor da casa. Tá chamando atenção. Tá chamando atenção. A mãe para tudo pra falar com ele. Então eu não quero que minha mãe vá pra fora. E aí eu falei, por que, Elva? Então de manhã eu já não vou atender? Aí foi quando iniciou mesmo, e aí quando eu achei, porque assim, eu fiz assim, ó, os planejamentos. Como eu vou parar de atender, o faturamento vai diminuir. Eu já fiz o planejamento, né? De tudo. De tudo. Como eu parar de atender, o planejamento o financeiro vai diminuir, mas aí vai dar pra não ser mãe. Só que não diminuiu. Viu só? Aumentamos 700% o faturamento do nosso negócio. Viu? Vem logo! Aumentamos CNPJ, faturamento e vendas acontecendo, mesmo eu trabalhando 6 horas por dia. Viu só?
Por que que isso aconteceu? Porque quando a mulher está no lugar de força dela, não tem como não dar errado. Lógico que não foi de uma vez assim, né? Os primeiros Sim. 3 meses foram desafiadores. Veio um monte de Mas- pensamento, né? Eu falo que a mente vai vindo um monte de coisa. Você não pode descansar, você tá à toa, de manhã sem fazer nada, não, larga de preguiça. Porque a minha tia é assim, ó, a minha avó. Você chegava 8 horas na casa dela e dizia assim, ih, minha filha, 8 horas da manhã, você acordou agora? Eu já fiz comida, eu já fiz isso, já lavei roupa, já fui na lotérica, já fui no mercado, já que não sei o quê. Você é assim também na sua casa? Aí um quer falar o que fez mais. Fica disputando. É uma Ih, minha disputa. filha, você fez isso, eu fiz isso. Eu fiz isso, ainda com dor nas costas. Ainda cheio de dor, menina do céu, olha, é uma reclamação, né? E aí eu tinha isso, eu falei assim, gente, mas e o mais engraçado é que hoje, antigamente, quando eu tava trabalhando muito, eu acordava tarde, Sim. muito tarde, assim, no final de semana, e dormia O corpo até 10 horas da aguentava, noite. né? Hoje é 6 horas da manhã, eu tô de pé, hoje, né? Aí eu vou fazer igual a minha tia. Antes de vir pra cá, eu já Já acordei 6 horas. já acordei 6 horas, já fiz café, já fui no crossfit. Ai, mas é. Mas tudo pra você mesmo. Tudo pra aí. mim. Ai, que É delícia. maravilhoso. Não tem recompensa que pague. Não. E você vai ver como que vai ser maravilhoso quando Nossa, vir eu sou apaixonada. o primeiro bebê. Diz que aí que a mulher que vira no giraia, né? Eu tô ansiosa pra ver a minha versão, mãe. É tão lindo! Eles absorvem tudo que a gente é. É. E aí agora, como você já tá melhorada, não, assim, já se autoconheceu, já se ressignificou, Uhum. já a nova geração, tudo as crianças que vierem agora, já Gente, são, olha. como fala, criança arco-íris, criança abençoada, né? Abençoada. Por isso que fala que as almas e as crianças que estão vindo agora estão vindo diferenciada. Porque vem muito mais evoluída, né? Vem para trazer a cura e o amor para os pais. É isso aí, é importante esse negócio de cura e amor, porque falando, né, logo no começo que é mais focado em empreendedorismo, histórias reais, de vendas, negócios, as empresas elas têm que ter um entendimento que o lugar que nós vamos educar, eu falo nós vamos porque nós temos negócio também, né? Que Sim. nós vamos educar essa geração é dentro das empresas, porque as pessoas que trabalham com a gente já saíram da escola, da faculdade, e lá eles aprenderam técnico. Uhum. E se na empresa eles ficam só o técnico, eles esquecem de ser humano, eles ficam só no fazer para ter. Sim. E nós precisamos alimentar essa tríade de entre ser, fazer, para eu ter. Uhum. Então, a empresa hoje, no meu olhar, ela é uma escola mesmo de seres humanos. E que bom que os líderes estão olhando para essa conexão maior, investindo em conhecimento, soft skills, né, não hard skills. Porque se as empresas não tiverem esse olhar amoroso, que bom que veio também essa lei NR1 aí, né, para trabalhar a saúde mental dos colaboradores, porque eles não têm outro lugar para eles desenvolver. Se eles ficam ali das 8 da manhã até as 18 horas, chegam em casa, eles querem dormir. E se o ambiente não for gostoso, não for acolhedor, não tiver inteligência emocional para lidar, vão perder pessoas muito boas, e pessoas boas estão aí medicadas por psiquiatras porque não trabalharam o que podia trabalhar, então o corpo já atacou, né? E o corpo físico, ele é apenas uma resposta do emocional, do espiritual e energético. Então, que mais empresas possam ter esse olhar humano nas vendas, que é uma coisa que você está querendo levar para as empresas. Eu dentro dos posicionamentos e da liderança, cada um no teu igual, quem está trabalhando com gestão, processos, para trazer essa humanização, porque nós não somos máquinas e jamais seremos substituídas por elas. Sim. Ah, tem inteligência artificial, jamais seremos substituídos por robô, porque eles não conseguem sentir. Sim. E o ser humano tem necessidade de ser ouvido, visto e amado. E por um robô e pertencer, né? Então é sobrevivência básica, necessidade básica de todo ser humano. Então nunca vamos ser substituídos. Então que possamos olhar mais para essa beleza que é o ser humano e essa conexão, porque é isso que realmente fica. E aí se torna legado. Ai, que lindo! É muito, eu falo que a inteligência artificial é só um meio mesmo. Porque quem liderar e souber tratar o ser humano como um outro ser humano, essa visão mesmo amorosa, é que vai se alavancar, que vai ter sucesso mesmo.
Não, e é muito legal essa parte mesmo. E até eu vi, porque até eu levei a Giovana esses dias, que ela foi fazer aula com os cavalos. E aí eu vi o tanto de transformação só nela, na energia dela. E eu vi também muitas mães, o quanto isso faz bem, né, para as crianças, para todo ser humano. E aí eu tava olhando lá e eu vi que você tinha postado esses tempos que você fez um atendimento. E aí você tinha conversado, a gente tinha comentado tudo. E eu nem sabia que você fazia isso. Eu achei que era só um e olha lá. E como que é esse trabalho mesmo? Ah, tá, é legal. Em 2021, eu tive um chamado muito grande para abertura espiritual mesmo, para me dedicar e servir em algo, sabe? Então, todas as minhas quintas-feiras, elas são dedicadas em servir. E todo o dinheiro que eu ganho nos atendimentos que eu faço, enfim, eu faço doação para alguma instituição. Ou a gente fazia festas de Cosme e Damião, fazendo docinho para as crianças, entregava. Só que depois que a gente teve o diagnóstico do meu pai com câncer, aí eu faço doação ou para ajudar no tratamento dele ou para o hospital de câncer, porque os trabalhos deles lá são maravilhosos, né? Então, desde 2021, a minha quinta tarde é dedicada para doação. Sim. Beleza. Quando eu sentei com o Kelvin em relação a trazer esse olhar humano, trazer essa conexão, eu sempre fui apaixonada em cavalos. E aí, tanto é que eu queria servir a cavalaria do exército, né? Falei logo no começo. E aí é uma coisa muito ancestral. Olha que bacana. Acho que isso aqui vai dar bom, vai cair muitos insights na cabeça do pessoal. É muito importante. Temos diferença entre missão. A gente precisa ter uma missão, uma profissão. Nessa profissão a gente desenvolve um trabalho para daí ganhar dinheiro. Essa é a sequência certa, né? Do fluxo para chegar no dinheiro. Na minha cabeça, eu achei que a minha profissão ia ser veterinária. Só que não foi. Sim. E aí, quando eu entrei dentro do autoconhecimento, eu comecei a ver que eu ir para a veterinária era para dar luz a um comportamento que o meu avô paterno tinha. Meu avô paterno era um domador de cavalos muito, muito, muito conhecido na região do Mato Grosso do Sul, ali em região de Pedro Gomes. Então, minha família sempre teve a família paterna ali envolvida, tanto é que meu bisavô, meu tataravô, perdão, que é o avô da minha avó paterna, ele tinha até uma fazenda onde passava as comitivas levando boiadas do Mato Grosso do Sul para São Paulo, então sempre parava lá. Inclusive até o Sérgio Reis passou lá, queria namorar com a minha avó. Enfim, né? Só que ela apaixonou no galego do olho azul, que era meu avô. Aí, então, assim, tem com animais, com terra, com fazenda, muito comum ali. Meu avô, ao mesmo tempo que ele domava, ele maltratava. Então, assim, ele tinha... Meu pai conta, assim, algumas histórias de... Teve uma vez que um cavalo disparou com ele, ele pegou o punhal e tacou, assim, no pescoço do cavalo, matou o cavalo. Vaca, porque não tava indo, e ele chegava, isso aqui é desgraça, e quebrou o quarto de vaca, porteira, batendo porteira. Minha avó já contou também que uma vez os pintinhos acabavam entrando dentro da cozinha, né? E ele brigava com esses pintinhos, até que teve um dia que ele pegou um pintinho assim, rasgou o pintinho e falou, já falei pra essa desgraça sair aqui da cozinha. Então tinha essas memórias com animais muito fortes. Meu pai nunca bateu num cachorro, meu pai nunca me bateu, meu pai ele não gosta de violência porque ele já viu isso. Meu pai, o cachorro pode fazer o que quiser com ele. Meu pai nunca vi meu pai gritar com o cachorro. A gente já grita, né? Sai daqui, isso aqui. Já briga. Isso aqui. E meu pai, não, gente, deixa paciençoso. Isso. Então eu vi que dentro de um sistêmico, igual quem assistiu Moana, né, que mostra muito sobre dar luz ancestrais, ou A Vida é uma Festa da Disney, que mostra exatamente sobre essa luz de algo que foi excluído. Então essa dor que em relação a animais, eu vim como primogênita ali, da família do meu pai, para olhar para isso. Só que a veterinária não funcionou. E aí, quando eu entrei nesse movimento do primeiro CPF CNPJ, foi porque quando a gente mudou de casa para trabalhar mais de manhã, ficar mais de boa, o meu marido olhou para mim e falou, fala marido por causa de você, mas você conhece o Kelvin, né? Na verdade, você conheceu o Kelvin conheceu você bem antes que eu, bem antes que eu, você conhece o Kelvin bem antes que eu. Enfim, o Kelvin chegou e falou pra mim bem assim, amor, eu tô preocupada com você, porque você trabalha muito e você não tem um hobby. Ah, ele falou? Foi. Aí eu falei assim, mas eu tenho hobby pra casa assistir filme. Ele falou, não, isso não é hobby, porque você está cansando a tua mente assistindo mais coisas. Aí ele falou bem assim, ó, eu vou pescar, eu vou pro clube de tiro, eu gosto dessas coisas, você não tem nada. Aí eu pensei,
Eu tenho a possibilidade de voltar pro esporte, porque eu já fui atleta, né? Eu joguei basquete para 2 cidades. Uau! Curiosidade, Mas se eu voltar pro basquete, eu não sei se eu tenho vontade de voltar pro basquete. Aí eu até pensei em lugares que tava jogando street aqui em Sinop, mas eu não senti. Eu queria aprender uma coisa nova, né? Falei assim, o que eu sempre amei? Aí eu fui buscar na minha história. Aí eu lembrei, eu falei assim, eu só iria pra faculdade veterinária para servir na cavalaria. Eu vou buscar alguma coisa com cavalos. Fui, eu pensei em hipismo, ou fazer prova de 3 tambores. E aí eu já fui pro meio de 3 tambores na época da faculdade, assim, eu gostava bastante. Eu falei, vou pro 3 tambores, porque o hipismo parece que não tem tanta emoção, assim, né? Eu gosto de adrenalina, eu gosto de emoção, de correr. Falei, vou pro hipismo. E aí reacendeu a alma de novo, assim, de olhar pro cavalos. E aí eu comecei nos 3 tambores. E aí eu vi o quanto que eu me curei em estar de novo, de sentir o cheiro, sabe? E eu comecei a me aprofundar nisso. Como meu sonho sempre foi morar em mato, com cavalos, né? Desde quando a gente começou a namorar, a gente sempre teve sonho disso. Sempre falava, desde quando a gente começou a namorar. E aí surgiu, o que eu já tinha feito curso de doma também, eu já tinha feito alguns atendimentos, alguns projetos com cavalos na faculdade também. Então o mundo dos cavalos sempre esteve muito presente na nossa vida, mas a gente não tinha aberto o olhar para isso. Então hoje a minha audiência vê cavalo, eles me mandam. Eu falo, eu lembrei de você, porque já ficou tão conectado, né? E aí eu comecei a observar mais. A gente fez cursos de amances, de domas, a doma índia. E me acendeu novamente o olhar para o cavalo no olhar terapeuta. Só que como eu sempre gostei de terapias holísticas, eu vi que daria para implementar cavalos nos reikis e também na constelação. Então a gente começou a buscar professores e metodologias. Inclusive a gente finalizou outra formação agora, só que dessa de constelação de cavalos no Uruguai. É mesmo? A gente tava agora. Que legal. Então, os cavalos vieram assim, os cavalos entram no campo porque eles sentem mais, né? São 5 vezes mais frequência que nós, o coração é 5, tudo é 5 vezes mais. Então, quando eles entram no campo sistêmico, eles não têm julgamento igual uma pessoa de olhar se tem um vítima, se tem um agressor na história, né? Tem que olhar para alguns temas assim, e é muito lindo ver eles trabalhando, eles mostrando. E quando a gente faz as frases de liberação, eles movimentam o campo, é perfeito. E eles mostram exatamente o que o campo invisível está mostrando naquele sistema. Por que a pessoa tem problema com alguma coisa. Você sabe, né? Na constelação a gente tem os temas para trabalhar. E aí foi quando tudo começou. E aí, como meu pai está em tratamento contra o câncer, eu falei assim, então eu vou começar a fazer reiki no meu pai, para ele poder sentir bem. E aí ele começou a sentir muito bem, muito bem. E começou a viralizar os vídeos dos reiki com meu pai. E aí foi quando tudo conspirou para virar o que virou agora, né? Então agora a gente tá até fazendo eu tenho os treinamentos corporativos, né? Que também vem treinamentos para empresa, mas nessa parte comportamental, mesmo nada técnico, porque não gosto tanto disso. E a gente está implementando agora esse olhar dos cavalos, usar essa sabedoria da manada para poder mudar o comportamento e o olhar do ser humano para aquilo que importa, que é o estado de presença. Isso que é muito importante, né? E o cavalo ele traz isso, ele transforma, né? É lindo. É lindo. Eu vi o atendimento que você tinha feito. E o tanto que de cura e liberação mesmo que faz muita liberação e é lindo, assim, E você se é ancestral, né? Você se sente transformado, que é algo além de você, né? Você tá trabalhando e honrando a sua ancestralidade. Eu sei, honrando, é isso mesmo, com muito amor. Então eu não olho pro meu avô com julgamento, eu olho com tanta gratidão, falo obrigada, avô, por ter acontecido isso, para que hoje eu pudesse dar à luz a alguma coisa que talvez em consciência o senhor não teria. Não teve, né, consciência, porque ele entregou aquilo que ele recebeu. Sim. E isso já é grande. Então olhar assim, que eu gosto muito de olhar para minha ancestralidade com muito amor e muita honra, porque minha avó conta, né, que era parteira que ia em fazenda, meu avô ficava dias e meses para levar boiada, né? E aí ficavam sempre em cima de cavalo, depois que tiveram um carro, mas depois de muitos e muitos, muitos anos. E hoje eu viajo 10 vezes no ano de avião. Então eu agradeço muito, né? Porque eles andaram de cavalo para que eu tivesse facilidade. E aí fazer um pouquinho diferente. Independente do que foi como foi necessário para que hoje
eu tivesse a facilidade, a acessibilidade que eu tenho. Sim. É sobre. É, que lindo. E se fosse, por exemplo, agora, para você, de tudo que a gente conversou, de mandar uma mensagem para todo mundo que vai ouvir o podcast, que tá ouvindo, que homens e mulheres, que pode ser transformador, libertador, que a mensagem chegue até eles, o que você diria? Ai, nossa, me pegou. Vou falar a nível de CPF, né? Porque a gente já finalizou aqui o CPF. Vou contextualizar para ficar mais fácil. Me perguntaram sempre o que eu fiz para que a minha família me apoiasse. Ah, porque a tua família te apoia, teus pais te apoiam por conta disso, e eu vejo que eles vão muito nisso. Dentro da minha casa, meu marido não me apoia, minha mãe não me apoia, os homens também falam que a minha esposa faz. Só que às vezes você vive com pessoas, mas você desaprendeu a conviver com elas. É verdade. Né? Forte. Então, isso. assim, a convivência, ela exige comunicação, ela exige conexão, ela exige olho no olho, ela exige estado de presença. E eu vejo que o celular aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Totalmente. E eu deixo a minha família muito a par das transformações que eu faço. Eu não espero uma validação deles. Eu faço o movimento, quando eu me transformo, eles falam, nossa, mas ela se transformou, eu quero um pouco disso também. Então, que vocês possam, na casa de vocês, na empresa de vocês, liderar, na verdade, pelo exemplo, porque o exemplo arrasta, e a convivência também, porque senão a gente aprende apenas a estar no mesmo lugar, só que não estar em estado de presença. Então, que essa mensagem, independente, né, de como chegou aí, não vou filosofar de frases prontas e nada, mas talvez sabendo uma experiência aqui, de uma coisa que eu estou ouvindo há muito tempo e que eu estava com vontade de falar, então já tive a oportunidade de falar aqui no podcast, para que vocês convivam mais com as pessoas, porque daí sim você vai conseguir inspirar, motivar e fazer com que elas se tornem parte também dos seus sonhos, das suas conquistas. É isso mesmo, que lindo, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Eu nem comi o Ferreira, que eu vou comer agora. Como diz a minha filha, né? Fica mastigando, né? Sabe o que a minha filha fala? Eu só gosto muito de doce. E ela também, aí ela fala, mamãe, me dá um docinho pra adoçar o meu dia. Ai, com esse pedido. Um docinho pra adoçar o dia. Ai, olha, eu fico muito feliz, muita gratidão. Eu adorei, eu achei muito leve, achei muito fluido. Eu espero que você também do outro lado tenha gostado. Eu achei super diferente. Eu tenho certeza que as outras pessoas que vão sentar aqui vão contribuir muito mais. E tu tem uma missão muito grande aí com autoconhecimento nas vendas, porque a tua jornada não foi à toa e eu quero te ver em grandes palcos, porque é lá que você tem que estar. Amém, eu recebo! E tem até uma frase que agora eu vou juntar com o podcast, que é a vida não espera, então acelera! Acelera, gostei, é isso mesmo, a vida não espera.